Olá, estamos mais uma vez aqui para falarmos agora da teologia bíblica do Pentateuco. E para isso nós vamos falar em 3 temas. O primeiro é a história da salvação, depois a promessa e depois o pacto. E a bibliografia obrigatória vão ser 3 livros, nós vamos enviar os 3 livros para vocês. Um deles é Cristo dos Pactos, de Roberto S. Palmer. O outro é Teologia do Antigo Testamento, de Walter Kaiser. E o outro é A História da Salvação no Antigo Testamento, de Poitras Verne. A questão da avaliação, nós vamos fazer o seguinte. Vou mandar para vocês um questionário com 15 perguntas sobre os capítulos 5, 6 e 7 do livro Teologia do Antigo Testamento, de Walter Kaiser. Vocês vão responder essas perguntas baseadas nesses 3 capítulos. Isso vale 7. A outra parte da nota, que vale 3, é a leitura do livro A História da Salvação no Antigo Testamento, de Poitras Verne. Mas não é o livro todo não. Vocês não vão ler apenas a página 5 até o 36, que é Gênesis a Pentateuco. E eu vou querer apenas uma declaração de que a leitura foi feita. Isso vai valer 3 pontos. Somado com os outros 7, 10. Né? Agora, caso alguém não alcance a média 7, então nós teremos uma prova final, baseada no livro Cristo dos Pactos, do capítulo 1 a 10. Então espero que trabalhem para não precisar da prova final. E o nosso plano de aula, a aula de hoje, nós vamos falar sobre a salvação. Uma introdução ao curso, e vamos basear o nosso estudo no livro A História da Salvação no Antigo Testamento, de Poitras Verne. Então, dentro dele nós vamos falar um pouquinho de um panorama da Bíblia e vamos iniciar um esboço histórico redentivo do Antigo Testamento. Eu vou trabalhar alguns capítulos do livro de Gênesis. O resto fica como dever de casa para vocês. Na aula 2 nós vamos falar do tema A Promessa. E esse será baseado no outro livro, que é Teologia do Antigo Testamento, de Kaiser. E aí vamos falar do protegômenos da promessa, a era patriarcal, provisões na promessa, a era patriarcal, e o povo na promessa, que é a era mosaica. Aula 3 nós vamos falar sobre o pacto, baseado no livro Cristo dos Pactos, de Robert S. Palmer. Então vamos estudar na aula 3 a introdução aos pactos divinos, a natureza dos pactos divinos, a extensão dos pactos divinos, a unidade dos pactos divinos e a diversidade dos pactos divinos. A aula 4 é a continuação, não é, sobre o pacto. Então nós vamos falar do pacto da criação, Adão, o pacto do começo, Noé, o pacto da preservação, Abraão, o pacto da promessa, o selo do pacto abraâmico e Moisés, o pacto da lei. Ok? Então vamos aqui na nossa primeira aula, baseado no livro A História da Salvação no Antigo Testamento. Então, capítulo 1, nós estudamos um panorama da Bíblia. Bem, a autoridade divina une todos os fatos ocorridos na Bíblia. São fatos dos milhares de anos, escritos em 1600 anos. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus, de conformidade com Romanos 15:4, porquanto tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Deus tem um plano na história da vida humana. Deus tem um plano unificado para a história.
para atingir o seu propósito final, a plenitude dos tempos, que é fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Efésios 1, 9 e 10. O plano da consumação existe desde a criação. A obra de Cristo na terra, sua crucificação e ressurreição, é o clímax da história. É o grande centro onde Deus consuma a salvação anunciada no Antigo Testamento. A cristandade olha para a obra completada de Cristo e vislumbra a consumação na construção dos novos céus e nova terra. Através de promessas explícitas e simbólicas, o Antigo Testamento aponta para Cristo. Vamos ver um pouquinho de Cristo no Antigo Testamento. Cristo, com as Escrituras nas mãos, ele mostra a evidência da sua vinda. Basta você olhar Lucas 24, 25 a 27 e 44 a 47. Porque Cristo, ele é o centro do Antigo Testamento. Há promessas no Antigo Testamento sobre Cristo. Todas as promessas do Antigo Testamento apontam para Cristo. E aí nós temos promessas de salvação, promessas concernentes ao compromisso de Deus com o seu povo. E algumas dessas promessas, elas são explícitas, completamente explícitas. Aí nós vemos, por exemplo, Messias como Salvador na linhagem de Davi, é mostrado. É mostrado que ele nasceria em Belém, cidade de Davi, lá em Miqueias 5:2, que é cumprida em Mateus 2, 1 a 12. Tem promessas de cumprimento dos dias futuros de salvação. Isaías está cheio disso aí. A promessa, por exemplo, eu serei seu Deus e eles serão meu povo, de Jeremias 31, se cumpre na salvação de Jesus. Todas as bênçãos temporais dadas por Deus eram apenas antecipação das ricas bênçãos que viriam por meio de Cristo. Agora, no meio de bênçãos também vêm maldições. Nós vamos ver algumas advertências de maldições. A relação de Deus com o seu povo era de bênçãos, mas também de advertências e maldições. Elas antecipavam e apontavam para Cristo de duas maneiras diferentes. Primeiro, Cristo é o Cordeiro de Deus que carrega a maldição, segundo João 1,29. Não é? Cristo lutará contra o pecado e o exterminará na sua segunda vinda, que é a consumação. Todo o castigo pelo pecado nas Escrituras apontam para o julgamento final. Cristo antecipava seu julgamento final quando expulsava demônios e denunciava pecados. E aí foi feito pactos. A relação de Deus com o seu povo é consumada através de pactos. O pacto carrega a responsabilidade de Deus. Quando ele diz, eu serei o seu Deus. E do povo, a responsabilidade do povo, quando diz, eles serão o meu povo. Deus especifica as responsabilidades dos pactos para ambas as partes. Exemplo, Deus estabeleceu a responsabilidade de Abraão, quando ele falou, sai da tua terra e do meio da tua parentela para a terra que te mostrarei. Enquanto que a de Deus, a responsabilidade de Deus é, e eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei. São responsabilidades e bênçãos, todas apontando para Cristo. Cristo também tem obrigações pelo lado humano do pacto, como também do lado divino. Cristo é homem e é Deus. Deus declara que o seu servo, o Messias, será o pacto para seu povo. E aí vem a questão da descendência, não é? Junto aos pactos, a Bíblia focaliza num elemento especial, a saber, a promessa acerca da descendência de Jesus. As promessas a Abraão são importantíssimas porque são a base da nação de Israel. Uma descendência, Abraão, Isaac, Jacó, que é Israel, depois Judá, Davi, até Jesus Cristo. Gênesis 17, 7, 8 diz, estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência, depois de ti, em suas gerações,
como pacto perpétuo para te ser por Deus, a ti e a tua descendência depois de ti. Dar-te-ei a ti a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei seu Deus. Abraão e toda a sua descendência era pecadora, mas o descendente final, Jesus Cristo, não tinha pecado. Cristo não é meramente o herdeiro por direito legal, mas o único perfeito. Através dele, somos unidos e nos tornamos nós mesmos descendência de Abraão. Cristãos, judeus e gentios tornam-se participantes da promessa. E Cristo é apresentado como o último Adão, não é? Porque Cristo é o descendente, mas é o descendente perfeito de Abraão. Mas antes disso, ele é o descendente da mulher, segundo Gênesis 3,15. A sua vitória sobre a serpente e o mal tem sua raiz na descendência da mulher. A sua semente é traçada, passando por Eva, Sete, Enos e toda a sua descendência. Assim, Cristo é também o último Adão. Cristo representa todos que descendem de Adão pela fé. E aí nós vemos também no Antigo Testamento sombras, figuras e tipos que nos mostram essas coisas, né? A salvação pregada no Novo Testamento é antecipada no Antigo Testamento através de sombras e tipos das coisas que virão. 1 Coríntios 10, 6, Hebreus 8, 5. A palavra grega para exemplos é tipos. Romanos 5, 14. Tipo significa exemplo especial, símbolo ou figura que Deus providenciou em direção ao futuro. Os sacerdotes do Antigo Testamento eram tipos de Cristo, o grande sacerdote. A consumação tem o seu lugar em Cristo. O Novo Testamento fala que os que estão em Cristo recebem seus benefícios naquilo que ele consumou. No Antigo Testamento se acham tipos que se referem à igreja. O templo prefigura Cristo, cujo corpo é o templo. Prefigura também a igreja, que é chamada de templo. Alguns símbolos do Antigo Testamento prefiguram os novos céus e nova terra. A Jerusalém do Antigo Testamento é prefiguração da nova Jerusalém de Apocalipse 21, 2. Mas Cristo é o mediador de tudo isso, não é? Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Adão pecou e passou para todos os homens, por isso todos são pecadores. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador, e por isso enviou seu Filho Jesus Cristo para ser mediador. Cristo é Deus e é homem, mas sem pecado. Por isso é o único capaz de fazer essa mediação. Há mediadores em segundo plano no Antigo Testamento que fizeram intermediações representativas. Todos eles prefiguravam a mediação de Cristo, que é o mediador verdadeiro. Cristo era mediador de todos eles, pois eram pecadores. Existe um só meio de salvação nos dois testamentos, pois só Cristo pode nos salvar. A salvação pessoal começa com a renovação do coração, mas na sua consumação atingirá dimensões cósmicas. Mas vamos fazer agora um pequeno esboço histórico redentivo do Antigo Testamento. E como eu falei no início, só vou entrar somente em alguns capítulos do livro de Gênesis. Deus criou o mundo perfeito, mas Adão pecou e quebrou a harmonia. Deus, por causa do seu grande amor, promoveu o restabelecimento dessa harmonia na gênese da semente da mulher, sendo Cristo a semente final. Gênesis fala do começo da linhagem santa através de Sete, Enoque, Noé e Abraão. Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A criação é o fundamento para a totalidade da história bíblica. Gênesis 1:3 diz, Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus fala e tudo vem à luz.
inclusive a segunda pessoa da Trindade revelada em João 1:1, sendo ela a palavra. Deus fala. Quem fala? A palavra. Deus cria a luz física, porque Deus é luz. Luz. A luz revela a salvação. Jesus Cristo é a luz do mundo. Gênesis 1:26 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. O homem foi criado para refletir a imagem da relação entre as pessoas da Trindade. O Filho Divino é a imagem do Deus invisível. A redenção do homem da queda inclui recriação na imagem de Cristo. Gênesis 1:28 diz: Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus criou uma ordem permanente de criação. O homem seria o cursor natural para a mesma, mas o pecado o afastou. Cristo, o novo Adão, assume o papel, inclusive a da recuperação do homem caído. Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. A criação é boa, mas o pecado criou uma distorção, carecendo da sua remoção na consumação. Gênesis 2:2. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Deus descansou de sua obra, mas continua a obra da redenção. A expectativa é o descanso na consumação de todas as coisas. Gênesis 2:3. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. O descanso da humanidade é uma imitação do descanso de Deus. No caso, além de um momento de reflexão e adoração, é também de necessidade física. Então, é criado o ciclo sabático de dias e anos. O sábado aponta para o descanso de Cristo, na ressurreição e a ascensão. O nosso descanso se confirmará na consumação. 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Deus tem vida em si mesmo e concede vida às criaturas física e espiritual. A vida está em Cristo e vem a nós através do Espírito Santo. Gênesis 2:8. Então plantou o Senhor Deus no jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Perdemos o Éden original, está lá em Joel 2:3, por causa do pecado. Mas Cristo nos promete o novo Éden. Apocalipse 22, 1-3. Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado de Adão cortou o acesso à árvore da vida à humanidade. Agora, a vida eterna é obtida em Cristo. 2:24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Divórcio é desvio. O casamento antecipa a união de Cristo com a igreja. Capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás agiu no Éden através da serpente. Foi vencido por Cristo na cruz.
será destruído na consumação. E o capítulo 3, verso 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Minha gente, o papel de Satanás durante a história da humanidade é mentir e enganar as pessoas. Bem, eu parei aqui, mas eu vou deixar o restante de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio como exercício de casa. Não é? Vocês vão continuar. Vão ler e vão fazer um resumo explicativo. Não é? Então vocês começam Gênesis de onde eu parei, depois faz os outros 4 livros. Tudo isso está no capítulo 2 do livro A História da Salvação no Antigo Testamento, de Poitras Verne, que eu vou enviar. Agora eu quero fazer uma observação. Esse trabalho aqui não é para avaliação do professor. É para a sua própria avaliação. E não precisa enviar para mim. Eu não preciso receber esse trabalho. Mas o resultado será de um valor extraordinário para o seu crescimento e conhecimento da história da salvação no Pentateuco. Você pode deixar para fazer depois de tudo o que é exigido no curso, certo? Porque no começo da aula nós mostramos as tarefas para nota. Isso aqui não é para nota e não é para mim, é para vocês. E eu coloco isso aqui pensando no crescimento pessoal de cada um. É como os 3 livros que eu estou colocando. Nós vamos trabalhar somente alguns capítulos. Mas, no meu entendimento, vocês devem ler os 3 livros. Não precisa ser agora, mas deve ler para aprofundamento, para que realmente este curso valha a pena na vida de cada um. Esse é o nosso desejo, que todos vocês se aprofundem cada vez mais. E outra coisa, eu vou mandar para vocês todos os slides, não é? Aqui tem alguns slides que eu coloquei aqui de forma resumida, mas eu vou mandar slides com muito mais coisas. Eu vou mandar os slides que eu faço para o curso presencial. Então vocês vão ter esse material bastante para estudar e como uma ferramenta para ter em casa sempre, ok? Muito obrigado pela atenção.